Fato do dia. E se Silvia Almeida for inocente da acusação de assédio? Esse caso, eu tô trazendo aqui, porque o caso Silvia Almeida cria um ponto de interrogação sobre toda a política de proteção à mulher do governo Lula. É tudo uma grande farsa, uma grande mentira? Vem comigo. Começando aqui, essa foto, ministro Silvio Almeida, ministra Aniele Franco. Ele foi acusado por ela de assédio sexual, vocês se lembram. Há uma investigação que foi iniciada na presidência da República e foi arquivada. Mas assim, não é que o caso teve um desfecho. Ninguém chegou e falou, o cara é inocente ou o cara é culpado. Ficou num limbo. Só que pessoas não vivem em limbo, vivem a vida real. E o Silvio Almeida apareceu para se defender de novo. Olá, meu nome é Silvio Almeida e eu sou um homem inocente. Eu falo isso por respeito a quem me acompanha e tenho o direito de ouvir diretamente de mim o que eu tenho a dizer. Eu fiquei em silêncio até aqui por responsabilidade, por respeito à dor da minha família, por respeito à lei. Uma vez que a investigação ela corre em sigilo e eu respeito isso. E porque eu sabia também que qualquer palavra dita fora de hora seria usada para intensificar a violência a que estamos sendo submetidos. O que tenho a dizer sobre esse caso, eu direi no lugar certo, na justiça, diante de um juiz, com meus advogados. E é lá que eu poderia me defender de verdade, apresentando provas e mostrando como uma causa tão importante foi usada para me tirar da vida política. Durante o inquérito, na prática, eu não pude me defender. Agora, poderei. Mas fiquemos atentos, porque há movimentações muito previsíveis. Há quem não tenha nenhuma realização para mostrar, nenhuma proposta para oferecer, e que por isso chega ao ponto de incriminar uma pessoa inocente apenas para eliminar aquele que considera um adversário. Ou para erguer sobre uma mentira uma bandeira eleitoral. A luta das mulheres contra a violência é uma das causas mais importantes do nosso tempo. E foi exatamente por isso que sua distorção funcionou tão bem nesse caso. A forma violenta e injusta com que eu fui retirado da vida pública também se apoiou em uma outra realidade que merece igual atenção. A situação dos homens negros numa sociedade que frequentemente nos associa à brutalidade e ao descontrole. Homens e meninos pretos são vistos com suspeita permanente. Sobre nós é mais fácil projetar o mal que se quer expurgar. Somos tratados como problema de polícia, mas não como sujeitos políticos. Eu sou inocente e não vou me curvar a nenhum tipo de injustiça. Muita gente comemora o que aconteceu com Silvio Almeida, mesmo não acreditando nas acusações de Aniele. Por quê? Porque Silvio Almeida é um dos principais lacradores do Brasil e foi, durante muito tempo, um dos grandes canceladores da cena pública nacional. Cancelou muita gente. Vou trazer aqui um episódio, que é um episódio conhecido de fake news sobre Jair Bolsonaro. Verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo. Nós estamos exaustos. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas ia desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Aqui, saindo dessa fake newsera para outro fake newsero do governo, que é o tal do Thiago Resiste, vamos recapitular o que era o negócio do Pintou um Clima. O Bolsonaro deu uma entrevista ontem em que ele confessa que ele entrou na casa de 3 menininhas de 15 anos que estavam bem vestidas e que, segundo ele, são bem bonitas, porque pintou um clima entre eles. Eu vou te mostrar aqui o vídeo. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas no sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas. Qual nome você dá para um senhor de 64 anos que pinta um clima entre ele e menininhas de 14 e 15 anos e ele entra na casa delas? Qual nome você dá? O vídeo completo está no meu canal. Vem no meu perfil, clica nesse botão aqui, que lá no meu canal eu tô colocando o vídeo completo para você. O Bolsonaro se defendeu da história do Pintou um Clima. Agora, aproveitando a oportunidade, o que o senhor quis dizer com pintar um clima naquela situação? Para conversar.
Eu fui para dentro da casa das senhoras, uns 10 seguranças. Fiz uma live. A TV CNN emitiu o sinal. Se você pegar esse pintar o clima, na mesma entrevista lá daquele blogueiro, eu falo que não pintou o clima com o parlamento para a gente revogar um decreto ambiental sobre a Baía de Angra. Mas o Silvio Almeida, na época, embarcou na história e colocou isso nos seus discursos oficiais do governo. Vamos ver. Vocês merecem viver sem medo, sem violência, sem abuso e sem exploração. Eu quero viver num país, em um mundo, em que eu não tenha medo do fato da minha filha ser preta, mulher, criança, adolescente. Eu quero ainda viver em um mundo em que eu não tenha medo da maldade de pessoa adulta que é capaz de matar o sonho da inocência. Eu não quero viver em um mundo em que o representante diga que pintou um clima com adolescentes. Crianças e adolescentes merecem ser crianças e adolescentes em suas essências, simplicidade, criatividade, autonomia e imensa gama de repertório do que trazem seus corações e estão por vir. Eu quero ser ministro, quis ser ministro, estou ministro para defender as nossas crianças e o direito de ser criança. E aí, o Bolsonaro fez um questionamento quando o Silvio Almeida foi acusado de assédio. É o que eu ouvi dizer por aí, que é o taradão da esplanada, não é isso? É o taradão da esplanada. Se fosse um ministro meu, como é que eu estaria agora? Sendo crucificado. Então ele tem que ser apurado. São denúncias que vêm de pessoas que estão no próprio governo, como uma ministra, denunciando isso aí. Tem que ser apurado. É inadmissível assédio, como vi pela imprensa, que ele vem fazendo no Brasil.